Hoje o Flamengo, né, noticiou agora à noite, durante a noite, já final da tarde para a noite, que o Rodrigo Caio está com um edema após ser feito um exame na panturrilha do atleta, né? Para quem não sabe ou quem não recorda, né? Para muitos, né, Rafael, o 4-0 faz até os problemas, tá faltando dinheiro, tô sem água, não tomo banho há 5 dias, nego não tá nem aí. O 4-0, o torcedor rubro-negro fica tão feliz que não tem CC que aguente, e ele fica tranquilo. Mas é aquilo, né, meu parceiro? Mais um problema para o Flamengo e mais um problema tendo o protagonista do ano. O jogador talvez que tenha ficado o maior tempo lesionado, com o maior número de lesões, que é o Rodrigo Caio. E assim, sendo bem franco com você, Rafael, a gente fez até o jogo ontem, não comentamos muito sobre isso, mas um lance muito macabro, meio obscuro, né? Tu não entende muito bem o que acontece ali e, de repente, o cara, com pouquíssimos minutos de jogo, já estava dando adeus aí à titularidade indo para o banco de reservas. O que falar sobre Rodrigo Caio, irmão? Bom, primeiro falar, né, que primeiro vamos tentar, né, ver o lado bom. Trata-se de um edema. O edema, como a gente sabe, não é uma contusão grave, não é algo que por si só vai tirar o jogador de uma partida importante. Vários jogadores têm tido edemas no Flamengo. Eu mesmo falei várias vezes de edema aqui nos últimos meses. Bruno Henrique teve edema, Diego Ribas teve edema, muita gente teve. Então, dos males, o menor. Tanto que se fosse em outro jogador, talvez a gente não estaria tão preocupado. Se fosse em outro jogador, a gente estaria pensando, não, vamos segurar, o jogador não vai para o jogo contra o Corinthians e tá tudo certo. Contra o Inter ele volta, dia 27 ele está jogando. O problema é que é o Rodrigo Caio. Não tem como você falar de uma lesão do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem um universo de lesões, são lesões totalmente recorrentes. Então, falar do edema, sinceramente, o edema não me preocupa em si. O que me preocupa é a condição física do Rodrigo Caio, porque esse edema pode ser o prenúncio de uma coisa pior, ou esse edema pode se manifestar no primeiro tempo do jogo da Libertadores, como se manifestou por conta de uma pancada. E é verdade, o Cleitinho lembrou aqui, nós vimos o jogo, o lance parece um lance totalmente casual, não tem um choque ali relevante para a gente achar, opa, aconteceu alguma coisa. O lance, como aconteceu, por exemplo, no lance do Davi Luiz. Se no lance do Davi Luiz acontece alguma coisa, na entrada do Caleri, a gente entenderia, falaria assim, pô, também foi uma entrada aí criminosa, entrou para quebrar, não à toa conseguiu. O do Rodrigo Caio não foi assim. Então, preocupa, talvez até mais pelo histórico dele do que pelo edema, mas eu acho que o Flamengo vai dar uma segurada. Obviamente ele não joga, o Globo Esporte nem corta o Rodrigo Caio do próximo jogo, nem crava que ele não vai jogar, mas fala como improvável a escalação. Eu acho que ele não joga, não vejo motivo para você forçar um jogador, ainda mais como o Rodrigo Caio. Eu não vejo motivo para forçar jogador nenhum. Muito menos o jogador que tem mais problemas de lesão. E aí, assim, pelo menos o lado bom, o Davi Luiz não se lesionou, né? Até a notícia do GE fala sobre os dois zagueiros, que o Davi Luiz não tem lesão, se reapresentou bem, isso aí é muito bom. E aí eu vou levantar mais ou menos uma bola até que o Arthur falou ontem, não só sobre Rodrigo Caio na final da Libertadores, mas a permanência de Rodrigo Caio no Flamengo. Essa dúvida que a gente tem, será que o Rodrigo Caio é um jogador confiável? Será que o Rodrigo Caio estará pronto para jogar quando nós mais precisarmos dele? Dia 27 ele vai dar uma resposta. Mas não pode ser só isso. A gente conta com o Rodrigo Caio também para jogar um campeonato brasileiro. Qual era o pensamento que eu tinha? E eu até externei isso aqui algumas vezes. O Rodrigo Caio ficou um longo tempo parado para fazer o chamado reequilíbrio muscular. Eu não sei se todo mundo está lembrado. O Alan brincava muito aqui, chamava até de cambagem, teve gente que chamou de alinhamento, balanceamento. A história é que o Rodrigo Caio ia trabalhar muito a musculatura para que ele tivesse muito preparado para suportar a sequência de jogos. E o que eu imaginava, e eu cheguei a usar essa expressão aqui,
essa é a última cartada do departamento médico do Flamengo com o Rodrigo Caio. Porque se depois disso tudo, porque antes ele se lesionava, tratava a lesão, voltava, lesionava de novo, num ciclo. Aí o que a diretoria do Flamengo fez, né? Principalmente o chamado departamento de saúde, né? Acho que é saúde e alta performance, que é chefiado pelo Tanuri. O que fizeram? Falaram assim, bom, em vez da gente começar a tratar a lesão, nós vamos prevenir a lesão no Rodrigo Caio. Vamos fazer um baita tratamento em cima dele, fazer o reequilíbrio muscular, deixar o cara pronto. Essa era a cartada final, cara. Porque você tirou o jogador do Campeonato Brasileiro, ficou mais de um mês fora. O que você imaginava? Bom, depois dessa o cara vai jogar e vai ter uma sequência. E aí ele já começou a voltar a ter o problema de lesões. Teve um dia que ele chegou aí para o aquecimento, sentiu o joelho e saiu. Acho que foi até um jogo contra o Atlético, se eu não me engano. Foi contra o Atlético? Foi contra o Atlético Mineiro, foi isso mesmo. Foi contra o Atlético. Então, era um jogo importante. Aí que tá. Por isso que eu falo, que a gente tem que poder contar com ele. Não deu problema no dia, o Flamengo ganhou. O Léo Pereira, por exemplo, fez uma excelente partida aquele dia. O Flamengo conseguiu se defender bem, mas era um jogo que ele tinha que estar lá, cara. Um jogo que a gente precisava ter um grande zagueiro e contar com ele. E ele não estava. Então, acho que o Flamengo... Eu não sei se eu seria capaz de decretar que o Rodrigo Caio não tem futuro no Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo, e sobretudo o departamento médico, tem que fazer uma avaliação muito bem feita e muito séria sobre as condições físicas do Rodrigo Caio para aguentar uma temporada. Para ele não virar um Dedé. Um cara que passa 2 anos ganhando salário num clube sem conseguir se apresentar para jogar. Então, essa questão tem que ser pensada. Mas pelo fato de ser um edema, eu acho que o Rodrigo Caio, eu acho que ele já volta até contra o Inter. Que acho que o jogo contra o Inter vai ser o ensaio final para a final da Libertadores, né? Você tem o jogo contra o Corinthians, jogo importante para o Flamengo recuperar a confiança, manter o bom padrão. O jogo contra o Inter e depois o jogo contra o Grêmio, eu acho que o Flamengo vai dar uma segurada. Então, nesse jogo contra o Inter, eu já imagino o Rodrigo Caio completamente livre desse edema e jogando. Como é que você está enxergando a situação aí do Rodrigo Caio, Cleitinho? Tanto para o dia 27 quanto para o ano de 22? Cara, assim, eu tô ouvindo você falar e tô lendo o pessoal do chat, né? E todo mundo fica zoando, Rovidro de Caio, que é um jogador que não precisa de cambagem o tempo inteiro, igual o Alan fala. Aí o outro tá aqui, ó, ele não volta nem para final, parem de se iludir. Cara, edema é o que o Rafael acabou de dizer, é um choque, há uma pancada na perna, e aí ele fica com aquele inchaço, né, aquela questão de não conseguir, às vezes, se mexer da maneira adequada, e aí ele é poupado. 3 diazinhos, 4 diazinhos, o edema já pode estar pronto, para ele já estar começando a refazer o trabalho ali específico e voltar a campo. Então, assim, a minha maior preocupação, Rafael, é a seguinte: a gente está falando de 12 dias. Nesses 12 dias, a gente tem agora mais 3 jogos. É o jogo contra o Corinthians, é o jogo contra o Internacional e é o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio a gente já excluiu. A gente exclui porque provavelmente o Flamengo... E assim, se não usar, eu já acho loucura. Mas provavelmente o Flamengo já vai tratar esse jogo com time reserva completo. O Flamengo não vai nem utilizar os jogadores para essa partida antes da final da Libertadores. Mesmo que o Atlético venha tropeçar nos próximos jogos, o Flamengo vença e grude. Eu acho muito difícil com que o Flamengo utilize. Acho que é uma atitude até um pouco irresponsável, sabendo que esse time fisicamente é um time que sofre. E qualquer jogo um jogador pode se lesionar e ficar de fora por um longo tempo. Então, assim, é uma atitude irresponsável. A minha grande preocupação é que quando você tem um retorno do Davi Luiz e o Rodrigo Caio vinha de uma sequência de jogos, teve um momento que teve uma boa sequência, aí ele foi poupado, depois teve mais um bons jogos, aí teve a questão do Atlético Mineiro, mas no jogo seguinte ele já estava de volta, e assim você começa a criar uma esperança do tipo, tem mais 2 jogos, eu quero ver Davi Luiz e Rodrigo Caio, eu quero ver Davi Luiz e Rodrigo Caio. O Davi Luiz é um monstro. Eu estava vendo um vídeo dele aqui que separaram dos lances de ontem. Cara, o Davi Luiz é um monstro. Essa bola que ele
cruza, né, da zaga direto para o ataque, cortando as linhas, é algo inimaginável. Eu nunca vi um zagueiro, isso porque eu não acompanhava ele lá. Ele já devia fazer isso na Europa, mas eu não tinha costume de assistir tantos jogos de times europeus. Então, assim, esse cara é um monstro. E o Rodrigo Caio é um monstro em outros fundamentos. Então, eu acho que um complementa o outro. Um consegue completar o outro de uma maneira que talvez fosse a melhor dupla de zaga que a gente poderia ver aqui no Flamengo durante muito tempo. Assim, provavelmente é uma dupla de zaga que poderia superar até a dupla Rodrigo Caio e Pablo Mari. Mas a minha preocupação é que um tá lesionado, aí quando volta o outro se lesiona. Aí, quando você tem a esperança, o torcedor começa a ter esperança de que esses caras vão começar a jogar juntos, o dia seguinte tá aí o cara lesionado, com pouquíssimo tempo de jogo. Ele saiu com o quê? Com uns 15? Foi muito cedo que ele saiu. O Flamengo tava 2-0, já tinha tido o jogador expulso. Foi muito cedo, eu nem lembro quando foi que ele saiu. Mas assim, cara, o Flamengo tem que pensar. Eu renovaria com o Rodrigo Caio? Eu renovaria com o Rodrigo Caio. Ah, Cleito, você é maluco. Eu sou maluco, eu sou igual o Michael. O Michael não falou na entrevista ontem saindo do campo que era maluco? Eu também sou maluco igual o Misha. Por quê? Um jogador do nível do Rodrigo Caio, Rafael e meus amigos, tu não encontra facilmente. Tu não vai ali na rua, vai num lugar ali, aí tu olha assim um time, esse zagueiro aqui é brabo. O Rodrigo Caio é um achado, cara. Só que, para 2022, o Flamengo tem que traçar uma estratégia diferenciada com o Rodrigo Caio. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, Rafael. Por quê? A temporada 2022 é uma temporada de tiro curto, porque a temporada acaba em novembro, porque tem Copa do Mundo em 2022 e vai ser no final da temporada. Então, o Flamengo tem que traçar um objetivo para tentar buscar a melhor forma do Rodrigo Caio nos primeiros meses. Eu entendo que tem as férias, o jogador precisa descansar, mas o Flamengo deveria tratar com o jogador e até mesmo sabendo... Eu não conheço o Rodrigo Caio, mas eu vejo isso nele. Ele tem boa vontade em querer fazer acontecer, Rafael. É um cara que já poderia ter abdicado da carreira. Uma lesão atrás da outra, isso entra no psicológico do cara. Ele pode ir embora, ele pode falar assim, não quero mais, eu vou me aposentar. E é isso. Eu faria o seguinte, ele nem jogava o Carioca. Não joga o Carioca. Durante todo esse período, Carioca, início de Libertadores ali, as primeiras rodadas, faz um tratamento com esse cara, procura uma solução fora do país, irmão. Vai nos Estados Unidos, vai aonde tiver que ir, cara. O Flamengo... E traz alguém decente para esse departamento médico. O Flamengo é cheio de uma estrutura fantástica. É câmera hiperbárica, é aparelho de último mundo, é negócio absurdo. Cara, faz um negócio na moral com esse maluco. Não é possível que a gente vai ver a carreira do Rodrigo Caio, um exímio zagueiro, sendo jogado fora por conta de lesões, cara. E eu entendo que às vezes pode ser algo muito surpreendente, algo que nunca aconteceu. Vai atrás de uma solução. É um jogador que você já tem você vê performance nele. Ele te entrega futebolisticamente o que você investe nele. Então, corre atrás de algo decente para trabalhar ele. É isso que me intriga. Para o dia 27, Rafael, mete aqui uma infiltração no joelho, dá-lhe uma injeção antitetânica, faz o que tiver que fazer para esse cara jogar. Ele tem que jogar dia 27, ao lado do Davi Luiz. E eu não duvido que ele vai jogar, não. Um edema é o menor dos nossos problemas. Mas é o que você perguntou. Mirando 2022, o que você faria? Irmão, a gente tem que levar esse cara na fábrica, perguntar na fábrica e trocar as peças desse maluco. É igual um carro. O carro não tá dando certo em mecânico? Vai na da fábrica. Tu tem que ir aonde é a fonte. Vai na fonte. Arruma um jeito de dar um jeito total no Rodrigo Caio. Vai se perder 5 meses de 2022. Se me disserem que nesses 5 meses vão trabalhar para parar de acontecer isso, caguei. Pode ir. De verdade, porque o que me interessa é de junho para frente, que é onde começa oitavas, é onde começa quartas, semi de Libertadores, Copa do Brasil. É isso que eu quero, Rafael. É isso que eu vislumbro do Rodrigo Caio. Eu não aceito perder um jogador da qualidade que ele tem
por conta disso, cara. De verdade, eu não aceito. Se fosse qualquer outro, um jogador, por exemplo, o Pires da Mota, a gente odeia o Pires, odeia o Vitinho. Se fosse o Vitinho, a gente teria uma outra solução. Por quê? A gente está vendo a entrega. A gente está vendo o que esse cara já entregou pra gente. O Rodrigo Caio entregou muito, cara. O Rodrigo Caio já entregou demais esportivamente pra gente. Não dá para abdicar de um jogador disso. Não dá para abdicar de um jogador desse porte, cara. Desculpa.